Clarice Oliveira, quero te ouvir também sobre por quanto tempo ainda a gente vai ouvir essa discussão acontecer. Lembrando, gente, que há uma regulamentação em curso promovida pelo Ministério da Fazenda em conjunto com o Ministério do Esporte. Diversas portarias já foram publicadas e aí veio esse alerta social no governo, uma implicação que agora obriga o governo a se posicionar, a tomar alguma atitude em relação ao assunto. O Lula já chegou a falar em acabar com as bets, ou seja, em proibi-las de atuar no Brasil, na mesma linha do que sugeriu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na reunião fechada que tiveram os ministros envolvidos no assunto. Fato é, Clarissa, que o Supremo Tribunal Federal ainda precisa também se posicionar. Me parece que o governo está aguardando uma decisão do Supremo. Boa tarde para você, Tainá. Boa tarde para a Luísa, para o Pedro, para o Uribe, para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Tainá, ontem no live eu estava trazendo uma informação que tem muito a ver com isso que você está colocando para a gente. O governo federal está avançando ele próprio em muitas das regulamentações que podem ajudar a resolver o que ele entende que é o real problema para o governo federal por conta do avanço das bets. Tem a questão de saúde pública, claro, que está sendo tratada por várias instâncias, mas tem um componente político. O governo está muito preocupado com o impacto que as bets podem ter em todo o projeto eleitoral mesmo do PT para 2026, porque quando se injeta dinheiro nos programas sociais e esse dinheiro vai pelo ralo, existe aí uma consequência para a popularidade do governo, para a capacidade do governo federal de conquistar, de reter um determinado eleitor que se beneficia desses programas. E a gente não pode esquecer que o governo Lula tem ali no programa Bolsa Família a sua principal marca na área social. Então, tem um ponto aí que está incomodando muito do ponto de vista político. Para resolver essa questão, vai vir aí a restrição ao uso do cartão do Bolsa Família para a compra ali de créditos em bets. Isso por si só já vai ser um componente interessante para o governo federal para resolver essa questão política, mas tem outros desdobramentos e outros critérios que acabam impactando muito na decisão de instâncias políticas em geral, não só o Executivo, mas também Congresso e Judiciário, para tratar dessa questão do jogo de azar no Brasil. Eu gostaria de retomar um pouquinho o assunto que o Pedro estava falando agora, para a gente fazer uma distinção bastante significativa entre as bets e a liberação dos jogos de azar em geral, principalmente com a autorização para o funcionamento de cassinos, por exemplo. O componente turístico é muito grande. A capacidade de movimentar a economia para a liberação de jogos tem relevância. É diferente de quando a gente fala das bets, onde você não tem um benefício econômico que gire em torno dessa proposta. Então, eu não acredito que esses projetos de jogo de azar vão desaparecer do Congresso Nacional. O lobby é muito forte, vindo de vários governos e também de muitos setores privados que têm interesse em capitalizar o jogo de azar no Brasil e torná-lo rentável, inclusive para os cofres públicos. Então, tem muitos interesses envolvidos. Mas, claro, como o Uribe estava falando, teve que jogar uma aguinha aí nessa fervura, né? Porque esse não é o momento de pautar jogo de azar quando a gente está com essa polêmica das bets. Tem que esperar primeiro resolver o impacto nessa questão de saúde pública e de desvio de função, digamos assim, dos recursos de programas sociais para esse tipo de entretenimento. Então, resolvido isso, quando a questão das bets estiver mais calma, aí sim o lobby pela volta dos jogos de azar lá no Congresso Nacional deve ser retomado. O judiciário vai se pautar aí muito, né, Tainá e Uribe, em cima do que não avançar nos outros poderes. O governo federal está fazendo o que pode do ponto de vista de regulamentação direta e o Congresso Nacional também vai se posicionar. O Supremo vai ter que cuidar aí do que ficar boiando aí nessa sopinha.